Cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, já sabem, né? Sexta-feira nunca decepciona, sempre é um dia movimentado, acontece alguma coisa. Acho que o carro-chefe do dia de ontem foi a entrevista de Eduardo Bolsonaro para o Metrópolis, que se conecta a diversos assuntos diferentes que, obviamente, a gente vai abordar. Vou começar o vídeo falando ainda sobre a operação na Faria Lima, algumas coisinhas que rolaram ontem, fake news do consórcio, e assim a gente entra. Quero começar falando, obviamente, dele, Jair Messias Bolsonaro, o homem mais importante deste país, alguns absurdos que estão rolando contra ele, para a gente começar a falar sobre a hipocrisia da imprensa, pelos olhos da própria imprensa, que algumas coisas, ele andaram falando algumas coisas nas últimas horas, alguns levantamentos, inclusive sobre os inquéritos intermináveis há mais de 6 anos conduzidos por você sabe quem, e aí eu quero linkar algumas coisas que aconteceram, trazer alguns trechos da entrevista do Eduardo, não só trechos envolvendo 2026 e polêmicas, mas tem uma hora que ele dá um enquadro na questão que envolve fake news, discurso de ódio, que acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho isso daí. A terceira parte, não deu para comentar ontem, temos novas movimentações, tanto por parte do Eduardo, que falou sobre isso em entrevista, mas também por parte do Lula. Reciprocidade. Lula resolveu ir para cima do Trump. E aí? E aí tem mais algumas coisinhas pra gente comentar. O chororô da The Economist é o mesmo chororô do Estadão e da imprensa nacional. E por fim tem mais algumas coisinhas, né, que mostram porque o Brasil segue acorrentado, mas não sei se vai dar tempo de a gente comentar hoje. Mas vamos lá. Pai do Guga Noblar, Ricardo Noblar, né? Você vê que o Guga Noblar realmente teve a quem se espelhar. Isso daqui para vocês parece jornalismo, vamos falar assim? O mais novo escândalo da praça, a aliança da direita com o PCC. Tudo no mesmo saco. Empresários, banqueiros, políticos e chefe do crime organizado. O Vinícius fala, não é muito cara de pau. Vocês realmente acham que aconteceu na Faria Lima tem algum vínculo com a direita? Segundo o próprio portal que o Noblar trabalha, o jornalista André Chaldres nos conta outra versão. Firma alvo da Carbono Oculto esteve com Galípolo e ministros de Lula. Nada aí, né? A direita tá se infiltrando nos meios petistas. Alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela PF nesta quinta, a gestora Reag Investimentos mantém presença intensa em Brasília. Há apenas 2 semanas, no dia 11 de agosto, o presidente do Conselho de Administração da empresa, João Carlos Falpo Mansur, esteve reunido com Gabriel Galípolo, presidente do nosso grande Banco Central independente. Além de Galípolo, também consta na reunião o nome do seu chefe de gabinete, Júlio César Costa Pinto. O encontro realizado no fim da tarde está registrado na agenda oficial de Galípolo. Infelizmente, o Ricardo Noblar não falou nada sobre isso daqui. Mas, obviamente, não para no Galípolo, né? Também fala dos ministros, petistas. Na ferramenta Agenda Transparente, desenvolvida pela ONG Fiquem Sabendo, os gestores da Reag aparecem em contatos com agentes do governo federal, pelo menos desde maio de 2024. Há registros de reuniões com o Ministério dos Transportes em várias ocasiões, com o Desenvolvimento Agrário, em julho de 2025, com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, novembro de 2024. Essa última contou com a presença do então titular da pasta, Alexandre Padilha, que hoje é ministro da Saúde do Lula. O encontro foi com o presidente da Associação de Mineração da China, Zheng Zirong. A Reag esteve representada por Manuel Damasceno e Lina Xu, ambos do departamento de China da empresa. Veja só, hein? Agora, até quieto. Além de integrante do governo, a Reag também aparece em várias agendas de agências reguladoras, como a CVM, a NTT, Superintendência de Seguros Privados. Aí a turma do Metrópolis termina falando o seguinte: a princípio, reuniões como essas são legítimas. Por que são legítimas? Dado o porte da empresa e seus interesses em diversos setores da economia. Beleza, bacana, legal mesmo. Agora eu pergunto para vocês, você aí que talvez trabalhe numa pequena empresa, uma pequena firma, ou talvez até uma firma de médio porte, ou talvez você não trabalhe, você seja o dono de uma pequena empresa do Brasil. Será que você tem acesso a algum desses, né, não sei, alguma dessas pessoas,
alguma dessas autarquias, você chega com sua empresinha, você consegue? Isso é o Brasil. Um país onde bilionários, os amigos do rei, têm acesso a tudo isso daqui, né? Porque é do interesse, né? Dos setores da economia. Aí imagine o que é que essa turma vai fazer lá. Ajudar a construir políticas públicas para o desenvolvimento nacional? Óbvio que sim, né? Ai de você que pense que alguém no Brasil vai bater nessas portas, sabe, para fazer lobby pensando em si mesmo, né? E, sei lá, tentar criar qualquer tipo de reserva de mercado, obter informação. Não, isso não acontece no Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus. No Brasil só tem pessoas assim, 100% alinhadas. Todo mundo técnico, tudo é muito maravilhoso. Assim, um escândalo como esse, né, que está acontecendo, essa mega operação, acaba por não trazer, né, reflexões sobre como as coisas funcionam no Brasil. Em algum momento, para esse país dar certo, a gente vai ter que entender que o poder econômico não pode mandar no poder político. Porque isso é basicamente a tônica do nosso Brasil, né? Mas vamos lá. Ontem também tivemos aí o Nicolas nos holofotes, o Lula acusando o Nicolas aí de basicamente compactuar com o crime organizado. E aí o pessoal quis pegar o vídeo do Nicolas lá atrás da questão do Pix para falar, né, como está aqui na Veja, a conexão entre o vídeo de Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. Querendo colocar que ele é culpado, que ele teria aí relação com tudo que está acontecendo, que o bolsonarismo, né, apoia, está ajudando a dar retaguarda a toda essa gente que quer agir à margem da lei. Aí o Luiz faz uma pergunta que eu acho que desmonta tudo. Peraí. O vídeo de Nicolas, que é de 2025, né, janeiro de 2025, ajudou o PCC a lavar dinheiro de 2020 a 2024? É assim que funciona? Porque as operações não começaram agora. Começaram depois do vídeo do Nicolas. Então, de 2020 a 2024, assim, me explica aí como é o nexo causal. Como o vídeo do Nicolas desse ano interfere em anos anteriores. O consórcio, né? É o consórcio sendo o consórcio. Aí vem o Noblar em relação a isso daí para falar o seguinte, ó. Nicolas querer processar Lula por associá-lo ao crime organizado é um direito? Mas cadê a liberdade de expressão que o bolsonarismo tanto defende? Uma pergunta canalha que o Vinícius muito bem respondeu. Este é o ponto. Todos têm o direito de falar o que quiser, mas se o outro se sentir ofendido, processa. Isso é uma coisa. Outra é o Estado ilegalmente censurar cidadãos previamente, banindo o perfil como um todo. Não é difícil entender a diferença. Noblar, né? Noblar. Tinha que ser do Metrópolis. Pix monitorado. O que muda para as fintechs após a mega operação contra o PCC? Olha a hora que saiu a matéria, né? Essa matéria saiu ontem, dia 29. Saiu até depois do vídeo que eu gravei o vídeo cedo ontem. Era madrugada no Brasil. E eu falava pra vocês, gente, a operação que rolou ontem não é assim ruim pra Faria Lima. Tanto que todos os bancos fecharam, né? Positivo. Você tá dando aquela depurada, você tira ali os pequenos do meio do caminho, você ajuda a concentrar mais. E tinha uma demanda que era de tempos, dos próprios bancos, da própria Febraban. Por quê? Porque eles querem encarecer, né, o custo das fintechs. Porque a fintech às vezes ganha espaço, o quê? Porque ela não precisa seguir as mesmas, sei lá, regras que às vezes bancos precisam, etc, tudo mais, pipipi, popopô. E aí, né, banco, Brasil, manda e desmanda, obviamente não quer ver seu mercado ameaçado. E tá aí agora, né? Tá aí agora. Aproveitaram que tava ontem para já empurrar mais uma coisinha, mais um monitoramento. E o que é muito estranho. No Brasil, às vezes você não vai comprar alguma coisa, o banco não pergunta para saber se é você mesmo. É estranho isso, né? Parecendo que agora que assim, não tinha como controlar antes. Será mesmo que esse monitoramento é só para combater o crime, etc, tudo mais? Ou será que tem uma coisa a mais? Enfim, né? Aí o Rafael Colosso comenta, né? A questão do Felca levou à regulação das redes. E agora essa operação, Pix taxado, mais culpa da direita. Tá aí, cai quem quer. Só para incluir uma coisinha extra que envolve aí, né? Apurações, investigações, vai começar a CPI do INSS. E veja que coisa engraçada. Governo Lula banca viagem para servidor aprender a fazer pizza na Itália. Aí tu vai dar uma lida, né?
Era Ministério do Trabalho, não era nem da questão de excesso nem nada, mas no mínimo curioso. Você vê aqui, autorizar o afastamento do pai do servidor Jackson da Silva Azará, superintendente regional do trabalho, empresa do Distrito Federal, para compor a comitiva como conselheiro Senac na missão técnica de aprendizagem A Verdadeira Pizza Napoletana, que visa ampliação de conhecimento sobre iniciativas de segurança alimentar, sustentabilidade, inovação social, desenvolvimento comunitário, propiciando intercâmbio de conhecimentos com foco em ações voltadas à segurança alimentar, combate ao desperdício de alimentos e articulação em rede, que será realizada entre os dias 26 de outubro a 2 de novembro. Aí, né? O cara vai lá e minha CPI, não, que eu falo, vai fazer pizza, né? É porque diz que CPMI acaba em pizza, né? Então, temos aí. É Brasil, né? É o governo Lula. Ainda disse aqui também. Já podia até colocar no próximo tema. PT sendo PT. PT aciona a Suprema e PGR contra Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gaia por falas sobre o Banco do Brasil. Aí você vê o que o PT quer, né? O documento pede medidas cautelares, entre elas a suspensão do mandato parlamentar, bloqueio e desmonetização de perfis digitais, quebra de sigilo telemático e retenção de passaporte. Segundo os parlamentares, as falas não configuram apenas opiniões políticas, são possíveis atos criminosos de desinformação. Vamos ver para quem vai cair. Vamos primeiro ver se a PGR vai dar andamento. E se a PGR dá andamento nisso daí, vamos ver quem vai ser o ministro relator do caso, né? Agora, o curioso é o seguinte. Suspensão do mandato, óbvio, né? PT. Perseguir. Quer derrubar no tapetão. Quebra de sigilo telemático. Gente, me explica aí. Qual a lógica de quebrar o sigilo telemático? É porque o que está acontecendo não é uma ação sozinha que partiu da cabeça deles, mas uma grande organização de milícias digitais de desinformação. Então você tem que quebrar o sigilo para ler as mensagens do WhatsApp de todo mundo e descobrir o que está acontecendo. Aí você vem aqui, né? Desmonetização de perfis digitais. Ok, não vou falar nada sobre isso. Agora, por que bloqueio? Por que bloqueio de perfis? Censura prévia? Se tem alguma coisa, você tira do ar as postagens incômodas. Ou você vai bloquear o perfil inteiro. O PT é uma máquina de perseguir. A única coisa que o PT serve hoje é para perseguir e destruir pessoas. Nada além disso. É a política do PT. Perseguir, perseguir e perseguir. Mas enfim. Vamos lá para o grande assunto do dia de ontem. A entrevista de Eduardo Bolsonaro para o Metrópolis. Mas antes, como Peru Ruizão, né? Falando sobre até perseguição. Já era para estar até aqui a notícia da questão da PGR. Ontem ele falou um monte de coisa. Fiz até uma análise interessante sobre a questão lá da The Economist. Sobre o caso aí de Bolsonaro, sobre Trump. Até o Atucha meio que deu uma acordada com ruim, mas não tá nesse recorte, não. Aqui eles estão falando sobre a força da direita nas redes sociais e sobre esse estado persecutório instalado no Brasil pelo PT. Veja só. A direita tem muito mais gente com prestígio na internet do que a esquerda. Muito mais. E eles influenciam uma parte significativa de pessoas que não são de extrema-direita. Tem isso também. É um movimento amplo, não pode ser subestimado. Agora, à medida que a esquerda adota a política de repressão, de perseguição judicial, não consegue fazer uma política verdadeiramente nacional, não consegue fazer reformas sociais profundas, a direita vai se fortalecer, não tem por onde. Botar o Bolsonaro na cadeia é uma fantasia que o pessoal tem de que esse é o caminho para derrotar uma força política. A cadeia, ela pode até conter temporariamente uma força política, mas derrotar definitivamente é difícil. Você veja, vou citar um caso extremo. Mandela teve 20 anos preso. Saiu da cadeia para ser presidente da África do Sul. Cadeia não derruba ninguém, pelo contrário, transforma a pessoa numa lenda, num mito. Muito cuidado com isso. O pessoal, eu não sei, eu acho que como a esquerda nunca teve poder de cadeia, agora que eles estão pensando que eles têm o poder de cadeia, eles estão enebriados com esse poder, mas esse poder é ilusório. Tá chegando o dia, viu? Que o Ruizão vai ter que revelar que ele é 22 e confirma. Vai chegar o dia que ele vai ter que fazer um acampamento, né, em prol da liberdade de expressão. Mas, pelas à parte, ele já fala assim, né? A direita tem o que a esquerda nunca conseguiu. Influência real nas redes sociais. Gente que fala com milhões porque defende um princípio simples. A verdade. Mostrar o que é certo. Denunciar a injustiça. Não deixar o povo ser enganado. Não é pra isso, gente, que vocês acompanham a rede social. Porque o que é realmente a verdade?
Aí nosso papel aqui é o quê? É trazer o contraponto. A gente mostra o que o Noblat disse e depois a gente mostra o que o André Chaldes, do próprio Metrópolis, disse. Aí você fica assim, né? Pô, mas é estranho isso, né, Noblat? Querer envolver a direita nesse escândalo, seria muito mais fácil envolver a esquerda, né? E como a esquerda não consegue disputar no campo da verdade, apelou pro poder de cadeia. Viraram fiéis do autoritarismo, achando que algema destrói militância e sufoca lideranças. Spoiler, perseguição nunca calou ninguém. Não calou a igreja, não vai calar Bolsonaro. Quanto mais vocês apertam, mais crescem os que vocês tentam derrubar. Se não quiserem nos ouvir, tudo bem. Dessa vez, é o Ruizão que tá avisando. Carlos foi ontem visitar o pai. Estava com saudade de visitar meu pai, mesmo tendo passado apenas uma semana desde a última vez. Hoje tive novamente a oportunidade de estar com ele em sua prisão domiciliar ilegal e desumana, ficando um pouco ao seu lado, às vezes conversando, às vezes apenas em silêncio. O velho tá magro, não tem vontade de se alimentar, segue enfrentando intermináveis crises de soluço e vômito. Dói demais ver tudo isso, mas sinto como obrigação compartilhar um pouco da realidade do momento com todos que estão sofrendo junto conosco. Agradeço de coração pelas orações, continuem firmes, um abraço a todos. Pois é. Essa semana começa, né? O julgamento mais injusto da história deste país. Eu não sei nem se dá pra chamar de julgamento o que tá acontecendo, né? O Tribunal de Inquisição é basicamente isso. É um jogo de cartas marcadas. Desde o início, todo mundo sabe aí como pensa o relator do caso, tudo que aconteceu, como tudo foi feito, os atropelos, inclusive assim, no tempo das coisas. É surreal o que tá acontecendo. Ver a classe jurídica fingindo normalidade, a OAB fingindo normalidade. A imprensa não dá pra esperar nada da imprensa, né? A classe política também não dá pra esperar nada dessa porcaria. É por isso que a gente tá aqui hoje, é por isso que a gente apoia Bolsonaro, justamente por não ter fé nenhuma na classe política. O Brasil não merece Bolsonaro não, velho. Ô país injusto. A gente vai voltar nessa matéria. Ontem a gente falou do Sakamoto, que veio com um papo que Bolsonaro ia fugir no porta-malas de um carro. Agora vem a Mônica Bergamo para falar que a Polícia Federal teme que Bolsonaro pule muro do vizinho para fugir do condomínio. Pronto. Mas aéreas mostram que ele poderia acessar Casa dos Fundos com facilidade. Pronto. Bolsonaro vai pular o muro. Aí é o Homem-Aranha. Ele vai pular o muro e vai fugir, correndo. E a PF do Lula, a Força Especial Delta não vai encontrá-lo. Mas a gente vai voltar nessa matéria. Vamos voltar. Deixa ela aí, né, suspensa por 10 segundos. Eduardo comentou muita coisa ao longo do dia de ontem. Uma fala que merece destaque. Na verdade, um debate que merece destaque é quando começa a discutir sobre o que é fake news, sobre o que é discurso de ódio, dentre outras coisas. Cadê? Aqui, ó. Fatos verdadeiros são jogados na cara da Andresa, mas logo surge o veja bem, acompanhado pela frágil moral do jornalismo, nós não fazemos fake news. Será mesmo? Vamos dar uma olhada. Tiveram ordens secretas para bloquear usuários que estavam fazendo tweets contra o governo Lula. Eu tive que deletar tweet meu vinculando Lula a Nicolás Maduro ou Lula ao Daniel Ortega. Foi proibido fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Deixe de lado a questão das maquininhas, não está nem entrando na urna eletrônica. Mas esses temas não são temas próprios de uma democracia, né? Aonde mais você faz esse tipo de coisa? Só na Nicarágua, na Venezuela. O Brasil agora está colocando numa investigação um líder religioso, o pastor Silas Malafaia. Está igualzinho ao Daniel Ortega lá da Nicarágua. E vocês acreditam que o governo Trump não possa sequer sancionar as pessoas que estão fazendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo todas as portas para que esse vírus brasileiro entre no território americano. E ele já falou que ele não permitirá isso daí acontecer. Deputado, o que se coloca, né, do outro lado é que os conteúdos que foram retirados, eles estavam divulgando fake news ou discursos de ódio. O outro lado. É papel da imprensa ser porta-voz do poder público ou o papel da imprensa é em busca da verdade? Eu não quero saber o que o outro lado disse, Andresa. Eu quero saber o que é verdade. O que é verdade? O que é verdade, Andresa Matais? Você como jornalista, não qualquer jornalista, você era a editora-chefe, quem chefiava a coluna de política do Estadão. Saiu do Estadão, foi para o UOL, agora está no Metrópolis. Você não é uma jornalista que começou a trabalhar ontem, né? Vai ter esse lindo rostinho, parece que tem 15 anos de idade. E aí, tia? Eu não quero saber o que o outro lado diz, eu quero saber qual é a verdade.
A função do jornalismo é essa? Descobriu o que não querem contar? Mas vamos continuar. Nesse O que caso... é fake news e o que é discurso de ódio, Andressa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa eu pegar de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é um ataque a uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem num ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação a fake news que o senhor perguntou. São duas questões. Uma Não tem definição de crime de ódio, Andressa. Ele está tirando a cabeça dele. O que é milícia digital? Vocês no Metrópole estão fazendo excelente trabalho, Andressa. Permitam aqui fazer um elogio que não é rasgação de seda. Vocês têm tudo para ser aquilo que foi a Jovem Pan antes de 2022. Mas se chegar na eleição e vocês entrevistarem uma pessoa ou começarem a ter analistas políticos aqui que venham contra o Lula ou que chamem o Lula de descondenado ou de qualquer outro tipo de adjetivo que vocês acham qualificados, vocês podem sofrer a mesma coisa. Eu quero evitar que isso daí aconteça. É por isso que eu estou aqui... Só um ponto, deputado. A gente não trabalha com fake news aqui. A gente não trabalha com fake news aqui. A Jovem Pan trabalhava? É isso, tia? Mas calma. A gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos não é possível. É fake news você falar que o Lula é um descondenado? Aí tem ordem lá do Alexandre de Moraes falando, Jovem Pan, você tem que parar de chamar ele de descondenado. Qual é a fake news nisso? Ele foi condenado e foi descondenado. É que o senhor está pegando um ponto específico, né? Foram várias... E tiver, para finalizar, desculpa, Andressa, se eu amanhã retornar, né, como presidente da República, ou meu pai, e a gente tiver essa mesma conduta, era pra gente colocar na cadeia quem chamou o Bolsonaro de genocida, porque ele não matou ninguém. Isso é fake news. E aí, vamos derrubar as redes do PT? Vamos derrubar as redes de todo mundo? Eu acho que não é por aí. Pra finalizar, a nossa ideia é o seguinte, todo mundo fala o que quer, aquilo que extrapola, né, entra em crime contra a honra, tem a justiça pra você recorrer, e o eleitor, o internauta vai decidir o que ele acredita, o que é verdade ou o que não é verdade. Não tem como alguém querer controlar. Só o fato de colocar uma agência ou alguém pra controlar o que pode ou não ser dito, isso já é censura. É censura prévia. É o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Tá aí, né? Aí, rapaz, eu tinha visto esse recorte. Eu até saí pra caminhar de manhã, né? Minha mãe, live de noite pra vocês. Aí eu lembrava da Andressa Matais. Aí eu vi que o que eu ia falar não era nem novidade. Eu nem tinha visto essa postagem aqui. Soraya, até falei com ela. Estamos 100% alinhados, velho. 100% alinhados. Lendo meu pensamento. Andressa Matais, você vê, parece que tá tomando Ozempic, né? Tá magrinha, rapaz. Você vê que tava com a papada. Na época do Estadão, ela é que diz que trabalha com a verdade, ela ficou conhecida como a dama das fake news. E aí, Andressa Matais? Quando um grupo gigantesco de pessoas te atacou, não só em novembro de 2023, mas também em outubro de 2023, inclusive pessoas ligadas à própria administração pública, isso foi discurso de ódio? Isso foi milícia digital? Onde você estava, Binha? Onde você estava? Mas assim, só para antes de falar um pouco mais sobre isso, você disse aqui trabalhamos com a verdade. Bom, foi no Metrópolis que foi divulgada a fake news do Guilherme Amado que enfiou o Felipe Martins na cadeia. Foi no Metrópolis que o Rodrigo Rangel publicou a matéria falando sobre informações exclusivas, que não eram exclusivas, onde ele recantou 2 matérias da Folha de São Paulo para dar a entender que teve a maracutaia na nomeação do Cid para assumir o 1º batalhão, que era uma matéria para ajudar na prisão do Cid também. Então, tô pegando aqui só 2 casos também. Foi no Metrópolis que o Samuel Pancher ganhou o título de marceneiro do Metrópolis, onde ele construiu o Gabinete das Sombras, que nada mais foi do que pegar lives públicas de Bolsonaro, onde ele chamou pessoas que eram especialistas na área da saúde para debater sobre o Fica em Casa. E aí o Samuel Pancher pegou isso, cortou trechos, botou uma música de horror no fundo, sabe? Maquiavélica, meteu uma sirene urgente, bomba, e começou a vender como se fosse uma organização criminosa. É o Metrópolis que você trabalha, onde o Noblar fala que o escândalo agora, nessa operação do PCC, está conectado com a direita, quando o seu colega, porque o André Chaldes, ele trabalha dentro da conta da Andressa Matais. Só para não... Eu devo falar de coisas que eu não posso mostrar. Eu odeio isso daqui. Eu abro aqui, ó. Tá até nos meus favoritos. Essa parte, ó. Andressa Matais com André Chaldes. Você tá vendo, Andressa? Então vocês do Metrópolis trabalham sim com fake news.
mas trabalham com força. E antes do Metrópolis, você estava no Estadão, que também trabalha com fake news. Quando Paulo Figueiredo vai na cara de vocês e pede para ler o que Eduardo Bolsonaro falou com o pai, que a sua coleguinha, que até hoje eu não sei o nome dela, tá aqui, ó, entrevistando o Eduardo ao seu lado, falou, não, porque você queria levar, o Eduardo queria levar o rap do pai. E o Paulo Figueiredo falou, foi o contrário, vamos ler. Quem lançou a fake news que Eduardo só pensava em salvar o pai foi o Estadão. E o Metrópolis replicou. Então, se você trabalha com fake news, discurso de ódio é o que o Estadão sempre fez. Ataque às instituições foi para que o Estadão nasceu, para derrubar o império. Golpista desde a sua criação. Discurso de ódio é quando Júlio de Mesquita Filho, o maior nome da história do Estadão, defendeu o uso até de bomba atômica contra brasileiros. Toma vergonha na tua cara, tia. Só porque tomou Zempic agora, tá aí, pagando de braba? Eu não aguento com a coisa dessa, velho. Me aponte um jornalista e eu vou te apontar um hipócrita. Mas vamos lembrar aqui de algumas coisinhas que aconteceram, né? Envolvendo a grande jornalista Andresa Matais. Quando eclodiu o caso da dama do tráfico, em novembro de 2023, inclusive agora o seu atual colega Samuel Pancher veio denunciar a perseguição que você sofreu, até denúncia falsa da esquerda, né, junto ao Ministério Público do Trabalho, falando de armação do Estadão no caso da dama do tráfico. Aí tá aqui, tudo que tá acontecendo. Dino diz que termo dama do tráfico é invenção de jornal. O ministro do Supremo, na época que era ministro da Justiça, falou que você inventou fake news. Glaze repercutiu a denúncia do Ministério Público do Trabalho. Tá aqui, ó, Flávio Dino falando. Felipe Neto, quem financia a dama das fake news. Isso daqui é discurso de ódio? Olha lá, ó. Felipe Neto apagou, mas o print é eterno. O Atlas brasileiro não deixa passar nada. Essa é a Andresa Matais. Quem está por trás das mentiras do Estadão? Quem financia esse jornaleco? E aí, Andresa? E aí? Então os colegas têm aqui, ó, que saem pra defesa, mas tá ali, ó. Presidente do PT instiga militância contra jornalista do Estadão. E aí? Cadê a tua brabeza pra defender? Esse é o governo que você apoia. Esse é o outro lado, Andresa Matais. Eu não quero ouvir de você o outro lado, eu quero ouvir de você a verdade. Uma coisa que você já abandonou há muito tempo. E no mês anterior, em outubro, a coisa foi ainda mais bonita. Quando vocês no Estadão, na verdade foi até a Vera Rosa, que é quem inventou, quer dizer, quem colocou para andar, né, pela primeira vez o termo gabinete do ódio, quando veio com a história lá do empréstimo, aí, ó, cadê? Aqui, ó. Lula atua em operação para banco emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar o avanço do Milei. Quando isso aqui aconteceu, quem foi atacada foi você. Inclusive porque você, aqui, ó, o jornalista do Estadão tem conta invadida e sofre ameaça de vazamento. Você é masoquista, sabe? Você tem síndrome de Estocolmo, Andresa Matais. Você foi atacado até pelo Jorge Marques, que é do governo, e você foi na plataforma da Previdência, desculpa, no portal da transparência ver quanto é que ele ganhava, né? Postou aqui. Você até pagou sua conta na rede social porque você foi perseguida. Uau, a editora executiva de política de um jornal repugnante, o Estadão, irritada porque uma das várias notícias falsas que o veículo publica foi desmentida. E aí, Andresa? Essa é você, né? Eu não ganho na coisa dessa. Então a gente tem que mostrar, temos que mostrar. Este é o Metrópolis. Isso porque o Metrópolis é o melhor, viu? Imagine o pior. Isso porque é o jornal mais equilibrado que você tem hoje. Se esse é o mais equilibrado, imagine o restante do Brasil. Ah, meu Deus do céu. E a Soraya colocar aqui, ó. Glaze, Dino e Felipe Neto engrossam onda de ataques contra jornalista. Síndrome de Estocolmo. Mas vamos lá. Eu lembrei aqui, né? Atlas está lá em novembro de 2023. Antes de falar mais sobre Bolsonaro, falando sobre Bolsonaro, de falar mais sobre a entrevista do Eduardo, o Mário Rosa escreveu um texto muito bom mesmo, inclusive para Andresa Matais e todas as pessoas da imprensa brasileira. Inclusive, nessa parte que ela fala, o outro lado. Eu não quero saber do outro lado, eu quero saber sobre a verdade. Sobre a verdade. O argumento fatal é do Mário Rosa. O título é: a imprensa condenou a Lava Jato. E hoje, veio crime em tudo. Nos idos do chamado Estado policial, lá atrás, agora é democracia,
Jornalistas e analistas de poltrona idolatravam a Operação Lava Jato, ao mesmo tempo em que uma enorme manilha de dinheiro jorrando era o símbolo da corrupção sistêmica todas as noites nos lares brasileiros. Não havia piedade ou presunção de inocência nem contra Lula nem contra o PT. Moro chegou a ser premiado diversas vezes e era o símbolo do fortalecimento da nossa democracia. Os anos passaram e, tal como as folhas que caem no outono, agora a chamada Legacy Media adota uma atitude bipolar. A imprensa tradicional, a velha imprensa. Ela condena os abusos da Lava Jato e não parece perceber que comete os mesmos abusos e com mais intensidade com Bolsonaro. A última evidência ocorreu com vazamentos seletivos, sempre vazamentos seletivos dos conteúdos de áudio e de texto de Bolsonaro. Da mesma forma que o repúdio a Lula e ao PT serviam de justificativa moral para todas as práticas jornalísticas do auge da Lava Jato e dela própria, que a imprensa hoje convenientemente condena hoje, O vale tudo para Bolsonaro está liberado. Ou será que alguém esquece que o vazamento de uma gravação ilegal entre Dilma e Lula serviu como pretexto para que ele não fosse nomeado ministro do governo e talvez pudesse ter tido a chance de reorganizar politicamente e evitar o impeachment sob o argumento de que se tratava de obstrução de justiça, ou seja, como se Lula, ao ser nomeado, quisesse fugir da instrução penal e não atuar como político, O que é? Pois agora, vaza-se um documento recebido, frise-se recebido, Bolsonaro recebeu, com a minuta de pedido de asilo e se criminaliza esse conteúdo. Argumenta-se que é um indício ou prova de que Bolsonaro queria ou poderia querer fugir. Ora, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, ela não só teve direito a asilo no Brasil, como ela foi buscada em Lima por um aviãozinho da FAB. E a esquerda que se inflama contra Bolsonaro passa pano nesse asilo com o avião da FAB. O fato é que qualquer um pode pedir asilo a qualquer país, e isso em si não constitui crime nem agravante. E mesmo fugir, em última hipótese, não agrava a pena. Aí devemos nos perguntar, o odiado da vez é Bolsonaro, assim como foi Lula há não muito tempo. Mas como é possível fazer autocrítica em relação à Lava Jato, alardear seus excessos e ao mesmo tempo repetir o mesmo padrão contra o grande inimigo público número 1 da vez? Os vazamentos dos áudios do celular de Bolsonaro, sobretudo com seu filho, Malafaia, servem para tudo. Serve para humilhar, serve para constranger, serve para expor conversas privadas, só não serve para comprovar crime. Qual o crime nos vazamentos? Qual o crime? Ninguém sabe até hoje. O mais importante nesse caso, pois Bolsonaro irá passar, é que poderíamos nos escudar no ineditismo e até na experiência na época da Lava Jato. Lá atrás, fala, não, a gente nunca teve algo assim na história do país, A gente se deixou levar pelo calor do momento, O que não era verdade, mas seria uma desculpa para justificar o comportamento de mandado da imprensa de copiar e colar documentos oficiais como se fossem verdades absolutas. Andresa Matais, naquela época, você podia fingir que copiar e colar documentos oficiais, do jeito que vem, com a narrativa que vem da PF, é verdade absoluta, é o outro lado, é o que você fez ontem. Só que esse subterfúgio não pode ser aplicado agora. Com o mesmo oficialismo cheio de bilis, no melhor e no pior estilo lavajatista que se ofereceu a Lula. Ainda mais quando, ao mesmo tempo, cinicamente, muitas vozes, tanto da esquerda quanto da mídia tradicional, reconhecem que aquele modelo definitivamente não foi o mais correto. Mas aquele é o de hoje. E aí escute só a Andresa Matais. O que você faz, o outro lado diz isso, seria como cobrir o que aconteceu com Vladimir Herzog, que falaram, ele desistiu de viver, ele tirou a própria vida. E você falar isso com base nos laudos do DOI-CODE. O jornalismo de reproduzir documentos oficiais na versão oficial e não exercer um distanciamento crítico mínimo, que naquele caso comprovou que os documentos oficiais eram falsos. E o Herzog, na verdade, foi morto. Então, Andresa Matais, você não faz jornalismo, vocês não fazem. Vocês reproduzem o que o PT produz, o que o sistema produz. Isso não é jornalismo, é propaganda, é ser porta-voz. Jornalismo é questionar, é ser crítico.
Não estou aqui dizendo que Bolsonaro é inocente, não sou juiz, não condeno nem absolvo. Só estou dizendo que a imprensa e até a justiça, que decidiu condenar os excessos da Lava Jato por coerência, não poderiam repetir o mesmo padrão nunca mais com ninguém. Talvez daqui a muitos anos venha alguma autocrítica, que o fígado, substituiu a razão, mas aí muitos podarão de sensatos e será tarde demais. Quanto a mim, não é nem a primeira vez, nem será a última que vejo manadas atravessarem os gramados de Brasília. As capivaras costumam ser as mais comuns, perto do Lago Paranoá. Às vezes, provocam acidentes. Esse é o Brasil. Aí vamos voltar a falar do jornalismo, PF teme que Bolsonaro pule muro de vizinho para fugir de condomínio. O que a Mônica Bergamo está fazendo se não reproduzir como uma boa porta-voz do regime a narrativa oficial do regime? Só que o posicionamento da Mônica Bergamo, assim como da Andresa Matais, ficam claros. Tão claros que nem o tucano Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, consegue liberar, A isenção jornalística me comove. Essa é a Mônica Bergamo. Os mais médicos dobrou de tamanho. Teme que Bolsonaro pule muro do vizinho. Oh! Ai, meu Deus, viu, véi? É tão fácil desmentir vocês. É tão fácil expor o que vocês fazem. É por isso que as pessoas se veem na direita. Como diz o Ruizão. Como reforçou a Anitta. Porque ser direita hoje é só ir em busca da verdade. A maior parte das pessoas são boas, são honestas. E quando elas encontram a verdade, elas abraçam. É só isso que está acontecendo. Eu não aguento o consórcio. Esse é o consórcio. Gabriela Biló, jornalista da Folha de São Paulo, bateu esta foto, que é do tio França. Vocês devem lembrar do caso do tio França, E o Luiz fala, só no Brasil, o judiciário escolhe como símbolo de cidadania e direitos humanos a foto de um homem que tirou a própria vida. Não é homenagem, é ameaça. Se ousar desafiar o regime, seu fim será este. E aí tá ali ela falando, muito honrada de ser finalista do Prêmio Nacional de Jornalismo do Supremo, com esta foto. Chamei a obra de consequências. O Supremo tem um prêmio de jornalismo, o porta-voz do ano. Rapaz, este é o Brasil. E uma postagem dessa da Gabriela Biló tem 10 mil curtidas. 10 mil petistas que acham isso bonito. Diferente da Andresa Matais, diferente da Mônica Bergamo, inclusive esse Ranier Bragon é um cara que questiona algumas coisas. Sabe? Deixa eu ver quando foi. Quando foi que apresentaram? Quando foi que saiu aquele negócio do plano do punhal verde e amarelo? Acho que foi em janeiro, não foi? Olha aqui, o verde e amarelo. Só pra mostrar pra vocês que esse Ranier, ele tá pedindo pra ser demitido. Tenho quase certeza que foi em janeiro. Que foi lá pra do verde e amarelo. Deixa eu dar uma olhada aqui no Atlas. O punhal verde e amarelo. Foi dezembro do ano passado. Deixa eu dar aqui uma pausa e olhar no Google. Foi novembro de 2024. Você vai lá no Atlas, Tá aqui. Lacunas e questionamentos. O Ranier é esse tipo de jornalista, ó. Investigação da PF sobre plano golpista para tirar a vida de dois tem indícios e lacunas. Ele sempre questiona, o poder judiciário. Essa não é a primeira que é a matéria dele. A outra do Ranier, ó. Moraes cita Moraes 44 vezes e acumula casos em que é tanto personagem como juiz. Então você vê assim, algumas matérias são críticas, Aí você vai chegando padrões. Você vai chegando... Deixa eu ver se tem alguma matéria dele nesse mês ainda. Foi de São Paulo, César Feitosa. Guimarães. Eu te garanto, se você olhar, você vai encontrar que ele é um jornalista da Folha de São Paulo que está pedindo para ser demitido. Porque diferente da Mônica Bergamo e da Andresa Matais, ele não é 100% um porta-voz do regime. Enfim, a amplitude de investigações de Moraes sobre bolsonarismo é incógnita 6 anos após o primeiro inquérito, colocando luz no que a Andresa Matais esconde. O número, amplitude e conteúdo das investigações sob o comando do ministro relacionadas ao bolsonarismo permanece uma incógnita. Isso às vésperas do julgamento mais importante da história brasileira. Atualmente, sem contar essa ação,
plano golpista. Os processos relativos aos golpistas do Rio de Janeiro, né, é possível saber que existem em andamento ao menos 150 procedimentos públicos ou com algum grau de segredo baixo relacionados às investigações sobre milícias digitais e ataques às instituições. Essa conta pode ser achada na plataforma Corte Aberta do Supremo, mas ela não inclui os procedimentos sob sigilo que ficam sob relatoria do ministro. Ou seja, tem muito mais. Cada investigação tem uma ramificação de procedimentos sigilosos e parte deles veio a público em algum momento por outros meios. Isso aconteceu, por exemplo, em julho passado, com a divulgação de um relatório do Congresso dos Estados Unidos que revelou ordens do ministro de suspensão de perfis nas redes sociais que não passaram pela PGR ou pela Polícia Federal. Aí você descobriu que teve um monte de coisa, né? Na época do Twitter Files. A reportagem voltou a questionar a Corte e a PGR nesta semana sobre o número de procedimentos e inquéritos oriundos das investigações sobre fake news, atos antidemocráticos, milícias digitais. O Supremo indicou a Corte Aberta, mas não respondeu sobre o número de processos sigilosos. A PGR nem se manifestou. Moraes atualmente tem 3 grandes inquéritos guarda-chuva em suas mãos. 2 deles continuam sob grau de sigilo alto e com autos em versão física. O das fake news e o dos atos antidemocráticos. Além deles, também existe o inquérito das milícias digitais. Nesse caso, os autos principais estão públicos, mas existe sigilo sobre uma significativa parcela de procedimentos relacionados a ele. Os inúmeros procedimentos abertos contribuem para que as investigações não cheguem a um fim, mesmo que a vertente principal do inquérito seja arquivada. As outras ramificações continuam em andamento e com Moraes como relator. Atualmente, não há uma previsão para que essas investigações terminem. E aí cita até o que o Barroso falou, né? Voltando para a entrevista de Eduardo, talvez o trecho mais polêmico dela, que Eduardo fala sobre 2026, fala muita coisa. Vamos começar a ouvir. Eduardo fala sobre sua possível saída do PL e fala sobre o governador de São Paulo, Tarcísio. Em torno de assuntos, né? O deputado já disse que pode sair do PL se o Tarcísio for para o PL para disputar a presidência da República. Se o senhor sair do PL, vai todo mundo da família junto ou só essa é uma posição pessoal do senhor? Essa foi uma nota que saiu na imprensa, né, fruto de um depoimento, né, uma fala do Paulo Figueiredo. De fato, é algo que a gente pensa, porque da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, né, censurado, são os filhos sem poder concorrer, a continuar nessa batida, né, vou me colocar aí centenas de anos de cadeia para não poder retornar ao Brasil. E no máximo que a gente vai conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado, mas totalmente fora do jogo. Por exemplo, o Tarcísio, se ele for eleito, né, fica difícil você ter uma participação nossa. Pergunta a você, qual é o secretário bolsonarista, né, que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem. Agora, tem pessoas... Acho que esse é um ponto, né? Qual o secretário bolsonarista do governo do Tarcísio? Não tem. Poxa. Aí você fala, mas o Tarcísio não é bolsonarista? O Tarcísio é um liberal, né? Meio... É um liberal que é aliado de Bolsonaro, beleza, né? Mas podia, né, ter indicado algum. Mas ele não tinha nenhum conhecido dele que era bolsonarista, beleza. Cabia aí, então, aos bolsonaristas tentar indicar alguém, né? Às vezes o Tarcísio não conhece ninguém, você não pode cobrá-lo por isso. Olha o que o Eduardo vai falar. As ali que são ligadas ao PSOL. Tinha a secretária das mulheres, que eu não me recordo agora. Mas não apita nada e não foi indicação nossa, né? Eu tentei colocar, né, o secretário de Cultura. O nome não foi aceito e foi colocado uma pessoa que já foi secretária de Cultura de governos anteriores, né, governo do PT, do Fernando Haddad. Peraí, né? Então, assim, não é falta de tentativa. Se tentou. No meio político, eu já ouvi algumas discussões, o pessoal até falando o seguinte, cara, vocês às vezes brigam com o bolsonarismo por bobagem. O bolsonarismo não é um movimento que quer, me dá aí a pasta da saúde, que tem um monte de dinheiro, verbo, isso, aquilo, outro. Cara, o Bolsonaro tá preocupado com a parte da cultura, sabe? Com a parte da educação, mas que nem tá pensando toda essa questão do orçamento da educação, mas por quê, cara? A gente tá preocupado com o que vai ser ensinado nas escolas. Então, às vezes, tu aí que é um super gestor, super competente, toca teu barco aí do que tu quiser das tuas coisas, tu quer ver em sistema de infraestrutura e gasto, mas abre um espaço, pô. Às vezes não precisa nem ser o secretário de educação, o ministro da educação, mas o cara da secretaria de alfabetização, que é o Nadalim, por exemplo, abre espaço. O Nadalim passou aí, cara, acabou o governo, sabe? Abandonaram o Nadalim. Abandonaram, sabe? Os governadores democráticos, pô, um cara como o Nadalim não tem espaço no governo de vocês.
Você pega o Caiado, por exemplo, tinha um cara lá do IPE, cara, o Eric Figueiredo, foi lá e pegou o Eric Figueiredo, trouxe pro governo. O Eric Figueiredo era um quadro aí do governo Bolsonaro, tinha um papel interessante nas redes, comentava muita coisa, ajudava a desmentir algumas coisas na época. Mas e o restante, né? Você vê, tentou, mas parece que o nome ligado ao PT, ao Haddad, por Tarcísio era melhor, né? Nas mensagens que vazaram, né, eu falei o nome da secretária de comunicação, a Laís Vita, é uma pessoa que já fez doações para o PSOL. A pessoa que o marido dela, até há pouco tempo atrás, né, acho que agora separou, vi na imprensa pelo menos, né, a pessoa que trabalhava com o Marcelo Freixo. Vocês imaginem só, né, a gente vai votar num presidente, para ele ser um presidente para representar a direita, e ele nomeia como ministra da Cultura a pessoa que era ministra da Cultura do governo Lula. Então, eu não estou criticando o Tarcísio, tá? Não. Ele é uma pessoa de caráter, íntegro, uma pessoa que não está mexendo em corrupção, um excelente gestor. Mas eu acredito que existe espaço para você tentar uma candidatura à direita. Por que a gente tem que se compor antes disso? Não tem problema, vamos ao público, vamos ao escrutínio público e deixe que o povo, né, escolha quem entender melhor. Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Eu estou no meu 3º mandato, eu sei como é que a banda toca. Então eu teria que ir para outro partido. Espero que esse outro partido também não venha tentar derrubá-lo. E aí o Jair Bolsonaro também sairia do partido? Acho que o Flávio também está no PL, sairia todo mundo ligado? Não, são conjecturas que eu estou fazendo. Eu não gostaria de sair do PL numa situação dessa. Mas eu estou adiantando o meu ímpeto e a minha vontade. Eu acho que, depois de ter me formado, né, em Direito na FRJ, advogado, policial federal, servido na fronteira, deputado mais votado de toda a história do país, indo para o meu 4º mandato, né, em 2026, estou no meu 3º. Uma pessoa que consegue ter relações diretas com o presidente da Argentina, presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Hungria, é recebido no Chega, no Vox, na Espanha, na Europa, etc. Eu acho que eu estou no momento em que eu consigo representar as pautas da direita. Eu não comecei ontem nisso. Eu faço eventos do CIPEC, eu tento aglutinar as pessoas, compartilhar, dar moral para todo mundo chegar grande, uma bancada grande no Congresso Nacional, até apoiando concorrentes diretos meus. Se você perguntar para o deputado Mário Frias, ele vai falar, Eduardo é louco, porque ele estava retweetando o Mário Frias na semana da eleição. Porque eu sei que não adianta eu ter uma votação bombástica se eu não tiver bancada comigo para a gente entrar nessa guerra no Congresso Nacional. Então, isso eu acredito que me qualifica, tanto que a pontuação que saíram nas pesquisas anteriores, né, lamentavelmente não na última do Paraná, me colocam, por vezes, pesquisa do IBESP, para finalizar, pesquisa do IBESP, me colocou na frente do Tarcísio no cenário, com Tarcísio, Lula e Eduardo Bolsonaro. Então, qual o problema de eu concorrer? Não tem problema nenhum, assim como não tem problema do Tarcísio concorrer. Mas como é que o senhor iria concorrer se o senhor não pode pisar no Brasil, de acordo com a informação que o senhor trouxe aqui pra gente, que se pisasse no Brasil, se pisar no Brasil vai ser preso? Qualquer pessoa que esteja apta, né, com seus direitos políticos consegue concorrer, né? Isso daí é o que basta para você poder concorrer. Como é que seria feita a campanha? São outros 500. Talvez a primeira campanha virtual da história do país. Mas eu acredito, né, Neila, que até lá a gente terá aprovado uma anistia para corrigir essa injustiça. Porque, independentemente de quem seja eleito, Tarcísio, Caiado, Ratinho ou qualquer outra pessoa, com o Alexandre de Moraes forte, ele vai dizer quem são aqueles que podem concorrer. É por isso que a gente fala em direita permitida. E uma vez uma pessoa que seja eleita nessa atmosfera, ela não vai ter independência para fazer aquilo que ela deseja. Entendam bem, é até para o bem de um futuro governo, de Tarcísio, Caiado, Ratinho, quem quer que seja, é o que a gente está fazendo aqui. A gente quer tirar as amarras do Congresso Nacional, é tirar o Congresso Nacional debaixo do jugo do Alexandre de Moraes e do STF. Eduardo tentando tirar as amarras, mostrando que é um cara que tem trânsito internacional. E o Cadeirudo? Bom, o Cadeirudo também tem trânsito internacional. Com quem? Com o governador da Geórgia, que joga contra o Trump. E ele foi fazer o quê? Foi salvar o Brasil das amarras do judiciário? Não, o Cadeirudo foi lá para tentar liberar a questão das tarifas, né? A gente tem falado com muita gente para tentar abrir as portas. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o governador da Geórgia para levar esse pleito lá para Casa Branca. A gente tem procurado falar com pessoas também do governo americano para que a gente possa criar um ambiente para negociar. É duro, né, velho? O Cadeirudo tá demais, viu? Tá enganando o povo, hein, Tarcísio? Tu acha mesmo que o adversário do Trump vai conseguir abrir alguma porta, pô? Tá pior que a Tereza Cristina, bicho. Tá difícil defender o Tarcísio, viu? Eu já falei que pra mim já deu, já. Fica aí em São Paulo, sabe? Fica aí. Ele deu até entrevista ontem, falando que vai pra reeleição, né? Tá apanhando bem na internet, né, Tarcísio? Tá apanhando, mas tá apanhando gostoso, né? Eita. Tem uma coisa que aconteceu também, vou deixar aqui. Tarcísio, Caiado, Zema também já falou. Todos eles falam assim, a primeira coisa que eu vou fazer é da anistia. Se fosse comigo, é da anistia, é indulto, é fazer acontecer. Beleza. É fácil até falar isso.
Eu acho que a pergunta que tem que ser feita, se algum de vocês até quiserem ser entrevistados por mim, sou Zé Ninguém, mas me coloca à disposição. Mas o que eu perguntaria para vocês é o seguinte: Bolsonaro deu indulto para o Daniel Silveira. E a própria imprensa já relata que se algum de vocês tentarem indultar Bolsonaro, eles utilizarão o mesmo argumento, o mesmo precedente do Daniel Silveira, para determinar que é inconstitucional o indulto a Bolsonaro. Aí eu queria saber de tu, Tarcísio. Se o Supremo falar que o indulto para Bolsonaro é inconstitucional, tu vai peitar o Supremo? Você vai peitar? E não vem com... Quero uma resposta clara. Falar é sim ou não. De agora. Não é vamos ver, é sim ou não. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não tem nenhum idiota que acha que isso assim tá no plano das possibilidades remotas. Isso vai acontecer. Sabendo que vai acontecer, tu vai peitar, tu vai bater de frente, o presidente sou eu, e não tem esse papinho de coisa que indulto é prerrogativa, porque com o Bolsonaro o pessoal passou o trator, na época ninguém abraçou, isso porque o Bolsonaro não insistiu. Com o Bolsonaro insistindo a coisa não andou, e aí? Quero ver vocês 4 aí, os governadores democráticos fora da casinha, falando mesmo, que é o brabo. Quero ver que é o brabo. Falar assim, eu vou peitar o judiciário se falar que é inconstitucional. Dessa declaração é agora. Ninguém vai dar. Nenhum vai dar. É capaz até de passar mal. Tem que comprar até um omeprazol aí, porque vai começar a dar gastrite. Mas vamos lá. Os Rothschild, né? Mas são acionistas da Economist. Os Rothschild são um dos acionistas da Economist que fez essa linda capa aí. Que o Brasil pode ensinar para a América. E Eduardo comenta, né? Sobre esse caso. Qual é a sua opinião aí sobre essa capa? Eu só tenho a agradecer a The Economist, né? Transformou nosso trabalho aqui mais fácil. Porque essa figura do Jair Bolsonaro, ela remete àquela figura lá que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos. Né? E aqui nos Estados Unidos tentaram vincular o Donald Trump a esse caso, não conseguiram levar ele à cadeia e ele se tornou presidente dos Estados Unidos. O problema é que o Alexandre de Moraes abertamente diz que aprendeu com os americanos e não vai permitir chegar a um momento em que o Bolsonaro possa se candidatar. É por isso que ele corre e atropela todos os prazos processuais, inclusive não abrindo prazo para a intimação das testemunhas de defesa, inclusive não, por exemplo, citando e usando da carta rogatória para ouvir o Paulo Figueiredo, que é um dos acusados, pelo menos a imprensa fala, né? Um dos núcleos aí desse processo, porque se fosse usada a carta rogatória, o mecanismo normal de uma democracia, esse processo seria julgamento depois de 2026. Então isso mostra que o Alexandre de Moraes está acelerando para tentar condenar o Bolsonaro absolutamente nada. Assim como o povo absolveu o Donald Trump dessas acusações, eu tenho certeza que se fosse numa eleição de 2026, o povo absolveria Bolsonaro elegendo o presidente da República. Então, meu muito obrigado aí a The Economist por ter nos poupado, né, de ter que explicar a situação. Eu acho que essa foto é temática nesse sentido. Pois é, né? A gente reclama que a imprensa não dá espaço para o contraditório. Então cabe as pessoas fazerem igual a Eduardo. Quando você é convocado para uma entrevista, você expõe, né, o seu ponto de vista, expõe os absurdos que a imprensa muitas vezes, né, não publica. Eduardo falando sobre esse atropelo nos prazos, etc, tudo mais. Nossos governadores democráticos estão o tempo todo na imprensa, mas por alguma razão eles não podem falar sobre esses assuntos, né? Aqui até a capa mais bonitinha. Cooper Ruizão diz, um dos principais porta-vozes do imperialismo saúda a ação da justiça brasileira. Algo para desconfiar, mas com certeza. O imperialismo. Que coisa, né? E aí, um dos temas que a The Economist está preocupada. The Federal Reserve, né? O FED, né? O Banco Central Americano. Ainda a gente fala dele, eu nem sei se vai dar tempo de falar, na verdade. O Lula aí resolveu peitar o Trump. Falei, Lula autoriza processo de retaliação contra os Estados Unidos. O Paulo Figueiredo diz, lembrem-se, 2 pilares do plano. Primeiro, Moraes sempre vai dobar a aposta. 2, Lula sempre vai fazer uma cagada. Tudo segue exatamente como planejado.
Aí você vê, Lula autoriza ação contra a tarifaço de Trump usando lei de reciprocidade econômica. E aí, nessa lei, o que está sendo discutido, né, as possíveis contramedidas, imposição de tarifa sobre importações, suspensão de concessões comerciais e investimentos, restrições relacionadas à propriedade intelectual. Usar sem pagar, basicamente isso. Aí o Estadão também noticia, né? Lula autoriza a abertura de processo para aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. O Renato diz, né? A carta de Trump foi taxativa. Se o Brasil aplicar tarifas pela lei de reciprocidade, os Estados Unidos elevam na mesma medida. Cada retaliação daqui vira combustível para a nova tarifa de lá. Dentro do país, o silêncio chama atenção. À frente do lobby agropecuário, Fiesp, Febraban, Congresso, não se manifestaram sobre a iniciativa de Lula. Há poucos dias, empresários falavam em desastre e se diziam indignados. Hoje, preferem recuar e ficar calados. A questão é direta. Vão buscar o Itamaraty e governos estaduais para tentar conter os danos ou vão finalmente cobrar do Congresso, que já abandonou o tema da anistia, uma reação que encerra a caça às bruxas? Aí temos que ir para o Atlas de abril de 2025, página 357. Essa questão da medida, né? Ela só... Deixa eu ver se isso aqui tá... 2025. A medida só acontece por conta da lei de reciprocidade, né? 357. Por conta da lei de reciprocidade. Essa lei foi apresentada pela frente do lobby agropecuário, né? Que ele chama de Frente Parlamentar do HFPA. É a frente do lobby. Aí, vamos relembrar umas notícias da época. Olha essa aqui, ó. 3 de abril de 2025. Sou brasileiro antes de ser trumpista. Diz líder do PL sobre praia de reciprocidade. Era o Sóstenes. Acho que envelheceu mal, viu, Sóstenes? No Brasil, as reações não ficaram somente por parte dos petistas, pois havia uma turma da direita democrática e da direita sensata que também aproveitou o espaço para criticar as medidas do Trump e expor a insatisfação do agro com as medidas. Eu recebi parte do Brasil... as reações não foram exclusivas dos petistas. A turma da direita democrática, da direita sensata, também aproveitou o momento para criticar as medidas de Trump e evidenciar a insatisfação do setor agropecuário com as ações adotadas, né? Aspa para Globo. A nossa bancada, que é ligada ao agro, o presidente da FPA, Pedro Lupion, e a Tereza Cristina, me fazendo um apelo do desgaste que seria com a nossa base se fôssemos contra, porque nossa base é do agro, do agro. Gente, na época o Brasil nem tinha tomado tarifa nem nada. O Brasil ficou no melhor grupo. Isso aqui é loucura de maluco. Daí liguei para Bolsonaro para falar isso e ele me autorizou a orientar pelo Lucião para dar reciprocidade. Disse o Sóstenes. O PL admitiu que foi uma decisão difícil para Bolsonaro, veja só, e relatou que Bolsonaro não deu o aval de coração aberto. Sóstenes ainda disse que pessoalmente Bolsonaro saiu contra a proposta. O que a gente estava discutindo nos últimos dias, né? A quantidade de pessoas que liga Bolsonaro, olha Bolsonaro, mas Bolsonaro, você tem que escolher bem. Bolsonaro. Pense bem, Bolsonaro, e quem você vai apoiar, Bolsonaro. Por que Bolsonaro? Se você errar, o Brasil vai pro buraco, Bolsonaro. Aí liga Bolsonaro, a Tereza Cristina, o Pelupion, os lobistas. Os lobistas, o agro da JBS, o agro da nossa base. A base, pô, que é a base? A base. Aprovaram a lei para dar pro Lula o poder de destruição, que não vai levar porcaria nenhuma. Não vai levar porcaria nenhuma. Parabéns, imbecis. Esses são vocês. E nessa época, vocês estavam obstruindo o Congresso. Vocês deixaram de obstruir o Congresso para passar essa porcaria. E Bolsonaro falou, cara, acha aí, né? Mas eu sou contra. Né? É que Bolsonaro, o idiota do Bolsonaro não é um ditador. Porque ele ia falar, eu sou contra e acabou. E deixa o pau torar. E o Bananinha, rapaz? O que é que o Bananinha falava naquele momento?
Gostaria de fazer considerações importantes sobre o projeto de lei da senadora Tereza Cristina. Claro que seria mais confortável para mim aderir à narrativa do estadista imparcial, que une direita e esquerda contra o inimigo externo, mas nem sempre o caminho mais suave é o melhor para os brasileiros. Temos que analisar a causa disso tudo. Socialistas como Lula acreditam em governos gigantescos e são a fonte para alimentá-los através dos impostos que todos nós pagamos. Sejamos sinceros, se você pudesse não pagar imposto, por exemplo, sobre os da Chay, você pagaria? Eu estava contra. E ainda compartilhava o próprio pai, né, que reclamava. Uma eventual guerra comercial com os Estados Unidos não é estratégia inteligente e que preserva os interesses do povo brasileiro. A única resposta razoável à tarifação recíproca dos Estados Unidos é o governo Lula instigando a mentalidade socialista, que impõe grandes tarifas para os brasileiros e faz tudo mais. Palmas a todos os membros do lobby do agronegócio. Vocês deram o botão de implosão ao Lula. Parabéns. E na época o Ancapso fez até um dos melhores... Um comentário que resumiu tudo, né? Comissão do Senado vota a pele da reciprocidade das tarefas nesta terça. O Senado aprova reciprocidade inútil para furar obstrução na Câmara. É isso que a Tereza Cristina fez, essa miséria aí, que ainda quer ser vice. E quem divide a direita sou eu. Vocês são feitos de palhaços por todas essas pessoas que dizem que é momento de união. Temos que unir a direita. É momento de união. União aí, ó. O movimento de união da direita destrói a direita. Um dia vai cair a ficha de vocês. Tereza Cristina matou no peito, passou aí o mercado de carbono, tá aí agora essa. O povo é muito trouxa, viu, velho? Ô, meu Deus, o brasileiro é trouxa demais, velho. Ô, povo que é enganado por político, viu? Ah, Jesus. Essa daqui do Fed, queria comentar, mas que vai levar muito tempo. Vou comentar só isso daqui. Pra gente encerrar o vídeo. Quer dar uns 5 minutos para o vídeo ficar longuíssimo. A gente comenta essa questão do Fed depois, que é interessante, que tá lendo a crítica dos eu ia falar Hot Shield, mas da Economist, que os Hot Shields são dos donos, é a mesma crítica do Estadão, né? Coincidência. Mas enfim. No vídeo anteontem eu tinha feito assim um tópico, né, do liberal conservador boca aberta do Rio, que é de direita hoje em dia. Eu não sou direita, sou bolsonarista. Então eu posso criticar vocês. A direita brasileira entre a reação e as de projeto. Eu até escrevi um texto, o pessoal do Quinto pegou, deu uma adaptada, ficou até melhor do que eu tinha feito. Nos últimos anos, a chamada direita brasileira se acostumou mais a reagir do que a construir, como é o projeto aí da reciprocidade. O centro do discurso continua sendo o antipetismo, acompanhado de um anticomunismo difuso que raramente se transforma em proposta real. É evidente que o PT representa problemas profundos para o país pela forma como governa, pela rede de interesses que sustenta e pelo legado de escândalos que acumula. Contudo, reduzir a política a ser apenas um reflexo contra o PT é um erro que empobrece o debate. Esse mecanismo cria uma dependência que impede a formulação de alternativas. Sabe? Ser anti-PT não é alternativa, pelo amor de Deus. O petismo se consolida como espantalho permanente e a direita, em vez de disputar o futuro, limita-se a repetir a mesma reação sem apresentar soluções próprias. As incoerências são visíveis enquanto repete slogans de Estado mínimo, denunciam que empresas como China, BTG e JBS estariam comprando o Brasil, defende o livre mercado, mas não tolera os resultados quando eles não favorecem os seus aliados. É tipo assim, livre mercado, livre mercado, livre mercado. Aí vai lá, a JBS compra a Amazonas Energia. E o Lula vem com a MP. Ai, que absurdo, Lula está ajudando. Mas não foi o que vocês defenderam lá atrás? Isso é resultado da privatização da Eletrobras. Agora não reclama, né? Agora você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Você vendeu pros irmãos Batista. Você enriqueceu a JBS. O liberalismo nesse cenário funciona mais como palavra de ordem do que como convicção. Soma-se a isso a distância em relação à economia real, o desprezo pela formação técnica histórica, a dificuldade de tratar de temas sociais mais amplos, tipo a escala 6x1, não pode falar, mas por que isso aqui? Cara, o povo não quer nem às vezes parar pra pensar. Vamos tratar do tema. Não precisa ser na canetada não e sair de 6x1 para 4x3, não precisa ser na canetada, mas vamos sentar, sabe?
não como orangotangos, mas pensar como seres humanos, o que é que precisa ser feito neste país para as pessoas ganharem mais dinheiro e trabalharem menos? Se para a pessoa deixar de trabalhar 6 dias, igual um condenado para trabalhar 5, precisar de reduzir o peso do Estado na costa, né, do empresário, então o que é que precisa ser feito? Como fazer isso? Então vamos fazer para criar condições, mas nem isso se discute, que é papo de louco. Esse conjunto de falhas explica a incapacidade de compreender os problemas atuais e de oferecer alternativas consistentes. Na prática política, a liderança passou a ser medida pelo barulho nas redes sociais. A crítica ao PT virou sinônimo de atuação, mesmo sem resultado concreto. A política se transformou em campanha permanente, guiada pela lógica das curtidas. Quem tem muita curtida é muito bom. Nesse ambiente, oportunistas ganham espaço, escândalos internos são ignorados e a coerência se perde em nome da conveniência. O eleitor é tratado como público de espetáculo, não como cidadão que precisa de soluções. Esse modelo, que parece eficaz a curto prazo, acaba reforçando justamente o PT, pois o coloca de novo no centro do debate e permite que se apresente como alternativa diante do vazio da direita. No campo cultural, o quadro se repete. Muito se fala em guerra de narrativas, mas o investimento em cultura é mínimo. O debate público é substituído por slogans e frases fáceis, enquanto a produção intelectual, literatura, reflexão histórica e artística ficam de lado. Sem ocupar esse espaço, a direita perde densidade, ignora a própria história, evita a autocrítica. O resultado é um movimento preso a chavões que já não mobilizam. Esse vazio cultural facilita a vida do PT, que mesmo com seus próprios limites e contradições, ocupa o terreno disponível e mantém influência sobre universidades, centros de pesquisa, segmentos da sociedade civil. O fortalecimento da direita, né? Se é que vocês querem fortalecer a direita, depende de uma mudança profunda. Não vai vir de frase de efeito, nem da multiplicação de perfis digitais. O desafio é construir um projeto coerente, enraizado na realidade brasileira, com um diagnóstico econômico sólido, investimento em formação, diálogo com demandas sociais concretas, clareza estratégica de longo prazo. Só assim será possível disputar espaço com o PT em condições reais, oferecendo ao país uma alternativa consistente. Sem isso, a direita continuará orbitando em torno do petismo, reagindo a cada movimento adversário, mas sem conseguir propor um futuro para o Brasil. Aí, é tipo aquela... O Eduardo tá começando a ficar igual ao pai, viu? Que é quando eu falo alguma coisa e eu trago um exemplo para mostrar por que eu apoio o Bolsonaro. Por que eu apoio o Bolsonaro? Né? Motivo número 6.000. Bolsonaro conseguiu criar um filho que não um maluco. Olha esse recorte aqui do Eduardo, até sobre essa questão das tarifas. Aí me diga que eu estou errado em apoiar esse careca. Difícil de entender. Então você aí do setor automotivo, você da CNI, você do agro, do setor de pesca, de aço, de madeira, da Embraer Defesa, não gaste o seu tempo contratando lobista, por melhor que ele seja, e esse trabalho é um trabalho regular aqui nos Estados Unidos, para tentar fazer convencimento junto à administração Trump. Isso não ocorrerá, porque o próprio presidente, que manda nos caras, nos seus subordinados, que isso daí é o melhor que vocês vão ter acesso, o próprio presidente está falando que ele vai colocar tarifas, que ele vai colocar embargos. E ele comprou 10% da Intel agora. Eu tenho dito para as pessoas mais próximas, a gente tem que acompanhar de perto a pegada econômica do governo Trump. A gente tem que ver de perto o que o J.D. Vance tem falado sobre pós-liberalismo. Porque a questão aqui é a definição do que é estratégico. Porque a gente não pode ser também anarcocapitalista e falar que vai privatizar tudo. Existe um Estado mínimo, existe um porquê das coisas existirem. É claro que a Hemobras tem que ser privatizada. Mas há um debate a ser feito. Porque senão, se você for vender tudo, e aí? E se a China comprar tudo? Você vai comer na mão da estatal chinesa, do governo chinês? Pois é, né, Eduardo? Vai vender tudo? Vai vender pra quê? Pra JBS? Pra André Esteves? É difícil entender, é difícil compreender o mundo real que tá aí ao teu redor. Tu sabe quem são os bilionários brasileiros? Tu vai comprar o que é teu primo, é que vai comprar? Vamos vender a Petrobras pro teu primo, teu primo conservador, que tem 5 filhos, nunca pecou na vida, é ele que vai comprar. Pelo amor de Deus, gente. Cara, tem umas coisas que devia ser óbvia, pô, não sei como é que o pessoal não percebe. Aí tá dando, galera, o Trump comprou 10% da Intel, hein? Gente, isso se chama estatização da empresa, né?
Trump tá estatizando a Intel. E aí? E aí? Trump comunista? Existe algo depois do liberalismo, né? Parabéns, Eduardo. Eu tô no mesmo lugar, né? Você tá vendo? Eu tô batendo na mesma tecla. Aí aparece alguém que eu vejo que tá falando o que eu repito, o que eu queria ver que acontecer. Quando eu olho, é um Bolsonaro, né? Que curioso, né? Tem um sobrenome Bolsonaro, né? Rapaz, que coisa. Ou, se eu só comentar... isso aí eu comento depois. Sobre Alceide, é o fim da Alceide, mas eu prefiro comentar isso com calma, poder ter mais tempo para abordar. Eu sou jornalista. Eu sou a pessoa que tem o apoio mais racional ao Jair Messias Bolsonaro. Eu desafio alguém a ter argumentos mais racionais de por que apoiar Bolsonaro. E por que Bolsonaro é a solução para esse país, velho. Tem condição não, velho. O país injusto é esse país que trata Bolsonaro como trata. Imprensa podre, sabe? Sistema político ridículo. O Brasil não é digno, velho, do que Bolsonaro tem pra entregar, não. Tu vê, toda vez que... Quando o Bolsonaro tá errado, é porque ele não vai pela cabeça dele. Ele resolve ouvir alguém. Cara, é incrível isso. Toda vez. Tu quer aqui 2 exemplos? Quando o Bolsonaro resolve não ouvir a cabeça dele pela cabeça de alguém? Vamos pegar essa questão da reciprocidade, que em tese é uma questão econômica. Bom, início do governo Bolsonaro. Bolsonaro promete, eu vou abrir a caixa preta do BNDES. Aí, vem lá os caras do diretor da época do BNDES e fala, Bolsonaro, quer meter lá o Levi, o Guedes quer meter o Levi. E Bolsonaro não queria. O Levi era da época da Dilma. Chamou o Guedes ficou puto com os caras, falou, você tem mais lealdade com o Bolsonaro que é comigo? Né, acho que eu espero. Tem a lealdade com o Jair, que foi o eleito. Aí o Bolsonaro falou pro Guedes, irmão, tu vai botar o Levi, beleza. No primeiro escorregão é teu, viu? E tu que vai assumir o BO. Tá na tua conta. O que é que aconteceu? O Levi rodou. Outra questão econômica. Eu vi descobrir esses dias que a Tsuki postou um recorte. Em 2017, o Bolsonaro gravou um vídeo falando, cara, Banco Central Independente é balela. É balela. Se não tiver alguém lá com coração verde e amarelo, ele usa esse termo, não vai mudar nada. Vai cair na mão das pessoas do mercado que estão administrando o Brasil nesses últimos 30, 40 anos e que o Brasil não sai do lugar. Sem citar ninguém, Bolsonaro citou todo mundo. Armínio Fraga, Pércio Arida, Helena Landau, Gustavo Franco, Márcio da Nóbrega, Pedro Malan, André Lara Rezende. Toda a nata da bosta. Aí no governo Bolsonaro aprovaram o Banco Central Independente. Bolsonaro resolveu não ouvir ele mesmo. Ele não ouviu ele mesmo. Aí em 2021, durante um voo, Bolsonaro mostra, né, que ele estava extremamente satisfeito com o Banco Central Independente. Se arrependeu disso. E aí os ministros vazaram para Bloomberg linha, vazaram para Bloomberg na época. Toda vez que Bolsonaro errou foi que ele decidiu não ouvir ele mesmo. Toda não, né? Obviamente que Bolsonaro já errou alguma vez na vida, mas você vê, né? Quando Bolsonaro resolve, não, eu não vou ouvir o que a voz do meu coração está falando. Ele vai, escuta alguém, deu errado. Não, reciprocidade. Tá vendo agora a lei de reciprocidade para que está sendo utilizada? Pelo amor de Deus, gente. Um país sério, com um governo sério, com o Ministério da Fazenda sério, com políticas públicas e econômicas sérias, não precisa de lei de reciprocidade. Um governo desse vai ter um plano coerente, sabe? Vai impor tarifas de forma coerente. O Brasil coloca aí imposto de importação de 60%. Isso é tarifa. Só que coloca isso de uma forma totalmente abusiva. Coloca em qualquer produto, até produtos que o Brasil não produz. E produtos que trazem ganho de produtividade para a própria economia, como equipamentos tecnológicos, computadores, celulares. Vocês não deveriam pagar mais imposto em computador e celular, porque isso é emprego. Computador é igual emprego. No mundo de hoje é ou não é? Você trabalha de Uber sem um celular? Você produz um vídeo sem computador? Você faz um desenho técnico, né? Sei lá, SolidWorks, AutoCAD, Revit. Não sabe um pouco, nem mais que é o dia, né? Você vai no Revit, você vai uma coisa. Não faz, pô! Pelo amor de Deus! Governo de maluco! Papo de doido! Fica ouvindo Tereza Cristina Pedro Lupion. O erro de Bolsonaro é não ser um autoritário. Se Bolsonaro tivesse autoridade falando, não vou apoiar, acabou. Reforma tributária. Tivesse tentado a porrada em todo mundo aí que foi contra ele. Maldito Bolsonaro, que às vezes escuta os outros e não é um ditador autoritário.
Devia ser um ditador autoritário, Jair. Tu devia ser. Tu é bonzinho demais. Tu é bonzinho demais, velho. Ô, país injusto. Enfim, eu vou ficar por aqui. Se igual meu eu acho até que o iBest começou, viu, gente? Eu não sei nem se eu tô com o link certo aqui. Deixa eu ver. Eu vi ontem o pessoal divulgando. Deixa eu ver se eu recebi mensagem. Eita, eu recebi tem 3 dias já, velho. Já tem 3 dias que começou o iBest. Eu vou procurar o link, vou botar aqui no vídeo, viu? Pra você votar em mim. Eu quero ser o jornalista influente. Eita, eu tô em 2 prêmios. Mas eu só vou botar o link de um. Porque eu sou humilde. Eu só vou botar o link de um, viu? Que é o do... Peraí, pô. Eu tô em 3? Caraca, peraí, não. Eu tô em 3. Nossa, eu tô em 3 categorias, mas eu só quero uma. Eu só quero uma, que é de jornalista influenciador. Eu tô da de jornalista, eu tô de influenciador e eu tô no Twitter. Vocês me colocaram em 3, vocês são loucos. Não, você mandou porque eu já tá. Eu só quero um, velho. Eu não sou guloso, não. Não sou um cara egoísta. Só um. Só vou botar o link de um. Só quero ganhar o do jornalismo. Os outros aí tanto faz pra mim. Vou botar o link aqui na descrição. Vou atrás. Eita, pô, eu tô em 3 categorias, velho. Sou bravo, viu? Rapaz, tô me achando agora, viu? Tô descobrindo agora. Tem 3 dias que eu recebi a mensagem. Eu vi que o Atucho não tava pedindo voto. Eu falei, o iBest começou, viu? Deixa eu pedir meu voto também. Amanhã eu vou colocar na introdução do vídeo. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.